Parte 1. Na primavera de 1992, lembro-me de que foi perto da Páscoa. Um extraordinário fenômeno ocorreu em minha vida. Deus começou a falar com você por meu intermédio. Deixe-me explicar. Naquela época, eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia ser um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel ao maço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando, achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com irritação. Por que minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer ter uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando escrevia a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir. Por isso decidi deixá-la vir. E ela veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas ou isso é apenas um desabafo? Eu pisquei os olhos e então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas. É claro que é um desabafo, mas se essas perguntas têm respostas, com os diabos tenho certeza de que quero ouvi-las. Você se refere aos diabos para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas. Não seria melhor referir-se ao céu? E eu escrevi. O que quer dizer? Sem perceber, tinha começado uma conversa, e eu não escrevia como se estivesse tomando ditado. Esse ditado continuou durante 3 anos, e na época eu não sabia o que estava acontecendo. As respostas para as perguntas que fazia só me ocorriam depois que eu terminava de transcrevê-las e expressar os meus pensamentos. Frequentemente vinham mais rápido do que eu podia escrever, e tinha de me apressar para evitar saltos. Quando ficava confuso ou perdia a sensação de que as palavras vinham de outro lugar, pousava a caneta e interrompia o diálogo até sentir-me novamente inspirado. Lamento, mas essa é a única palavra que realmente se encaixa aqui. A voltar ao bloco amarelo de papel ao maço e recomeçar a escrever. Essas conversas ainda são mantidas enquanto escrevo isto, e grande parte delas é encontrada nas páginas a seguir, que contém um surpreendente diálogo que a princípio coloquei em dúvida e depois pensei que tinham um valor pessoal. Agora entendo que não se dirigia apenas a mim, mas também a você e a todos os leitores deste livro, porque minhas perguntas são suas. Quero que você participe deste diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é minha história, mas a sua. Foi a sua história de vida que o trouxe aqui. É para a sua experiência pessoal que este livro é importante. Caso contrário, você não estaria aqui agora. Então vamos participar do diálogo com uma pergunta que fiz a mim mesmo durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando a fiz, eis a resposta que recebi. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem ouve. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor. Ele disse:
Em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por esse motivo, não me comunico apenas através de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes, é difícil descobrir os sentimentos e, com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei como, novamente, se quiser. Eu disse a Deus que queria, mas que nesse momento preferia uma resposta completa para a minha primeira pergunta. Ele continuou: eu também me comunico através do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico através de pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são de fato o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber. E estes se chamam sentimentos e também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras. Quando, na verdade, deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que, efetiva e intuitivamente, sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento e, frequentemente, o confundem. Então, esses são os meios pelos quais eu me comunico. Mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre a mensagem de Deus e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora, a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil, nem mesmo para o aprendiz, identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhes estas orientações.
O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor. Alegria, verdade, amor. Os três são intercambiáveis e um sempre leva ao outro. Não importa em que ordem isso ocorre. Com estas orientações, é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são, algumas porque parecem boas demais para serem verdade, outras porque parecem difíceis demais de seguir, muitas porque simplesmente são mal interpretadas, a maioria porque não é captada. Meu mensageiro mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso vocês ignoram, especialmente isso. Seu mundo não estaria nas condições atuais se você apenas tivesse prestado atenção às suas experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-las. Porque o meu objetivo não deixará de ser atingido e minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem, cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a isso, nunca, porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente, e nunca o tirarei de vocês. E então, continuarei a enviar-lhes a mensagem através dos milênios e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente, até que as recebam. Prestem atenção a elas e as considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las, se realmente prestarem atenção. Não poderão ignorá-las, quando realmente as ouvirem. Dessa forma, nossa comunicação de fato começará. Porque no passado, vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora, posso responder-lhes, até mesmo da forma como faço aqui. Como posso saber que essa comunicação é de Deus, que não é fruto da minha própria imaginação? Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia, com a mesma facilidade, usar a sua imaginação como qualquer outra coisa? Eu lhe darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas, porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Com quem Deus se comunica? A pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas pessoas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar, o que é outra coisa, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm de me ouvir, porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre todos os assuntos e têm a elas para dar atenção. Mas ouvindo o que outras pessoas acham, que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo pelo qual poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que as está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação das outras pessoas,
até mesmo das que viveram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo nesse exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus, uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você quem me convidou, porque fui a você agora, dessa forma, atendendo a um pedido seu. Por que algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo parecem comunicar-se mais com o Senhor do que as outras? Porque desejam de fato ouvir, manter os canais de comunicação abertos, mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado. Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo que sabe. Mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos. E veja como o mundo está. É óbvio que você deixou passar alguma coisa, que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque certo é o termo que usa para designar aquilo com que concorda. Por essa razão, aquilo que você não entende parecerá em princípio, errado. O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo que eu achava errado na verdade estivesse certo? Todo grande cientista tem conhecimento desse fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte de novas hipóteses e recomeça. Todas as grandes descobertas foram feitas a partir da hipótese de não estar certo. E é isso que é preciso aqui. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós. Quem disse isso? Os outros. Que outros? Líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia, pelo amor de Deus. Essas não são fontes competentes. Não? Não. Então quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres ou do que leu em seus livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar, não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela? Se realmente existe um Deus, e se o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso repetidamente e estou fazendo de novo agora. Não, quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante dos meus olhos. Eu estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Não, quero dizer de um modo incontestável que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? A forma que o Senhor realmente tem. Isso seria impossível, porque não tem uma forma que vocês conheçam. Poderia adotar uma forma que poderiam conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas.
As pessoas acreditam que eu sou como elas me veem, em vez de como não veem. Mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento. Em certo sentido, eu sou aquilo que não sou, e é do não ser que eu venho, e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma, em que penso que as pessoas podem me reconhecer, elas me atribuem essa forma para todo sempre. E se eu aparecesse sob outra forma para outras pessoas, as primeiras diriam que não apareci para as segundas, porque minha forma e minhas palavras não foram as mesmas. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma que eu assumir, não serão incontestáveis. Mas se o Senhor fizesse algo que provasse sem dúvida alguma quem é, ainda existiriam aqueles que diriam que era o demônio, ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. E se eu me revelasse como o Todo-Poderoso Rei do céu e da terra e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam: deve ter sido Satanás. E é assim que deveria ser, porque Deus não revela a si próprio através da observação externa, mas através da experiência interna. Quando a experiência interna revelou a Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo agora revelado. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo e sua palavra é produtiva, e seu pensamento e sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado, porque se estivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Isto significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo na verdade nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagem atual, deste modo: você não terá aquilo que pedir e tampouco não pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo, em sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e amargura. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade dos seus pensamentos. Se você disser obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual,
não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem porque eu disse isso. Porque eu disse que antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhece, que tudo o que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece. E uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade. Deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos, até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento, por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é que sempre é o pensamento controlador. Portanto, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé em que Deus sempre atenderá a todos os seus pedidos. Algumas pessoas têm fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento, não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo o que acontece depois de uma prece é um resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador. E Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções da sua vida. Deus criou você, a sua imagem e semelhança. Você criou o resto, através do poder que Ele lhe concedeu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você o conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso. Mas vocês se importam com o que os seus filhos fazem quando eles saem para brincar.
Importam-se com o fato de brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta. Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês os colocaram em um ambiente que consideram bom o bastante. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas, se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com o que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre, não em todos os momentos, até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. É essa dicotomia, não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que chega perto à definição da dicotomia de Deus. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final, porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso. E então, criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo da vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. Isso vai contra tudo que vocês dizem saber sobre Deus, mas não importa. Vocês vivem com as suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas, e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham, e então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva, e, em sua raiva, elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiam. E quando vocês lhe dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando viessem a paz, com que aceitavam a morte, seriam considerados santos e amados de novo, porque é típico da natureza humana amar, depois destruir e então amar novamente, o que valorizam mais.